Olá, eu sou o Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos. Lembrando a você que a Itália viveu o fascismo, a Alemanha viveu o nazismo, a Rússia viveu o comunismo e que o fazendão Paulo Freireano de QI 83, há umas 2 décadas, vive o petralismo. Você já se inscreveu no CL News LLC, o meu canal no YouTube? Por favor, se inscreva, ative o sininho e peça para todo mundo se inscrever. Eu estou tentando recuperar o número de inscritos que passava de 300 mil quando a plataforma apagou meus canais em março do ano passado. Hoje, 13 de janeiro de 2026, é o Dia Internacional do Leonismo. Os indicadores financeiros mostram dólar e euro voltando a subir, bolsa de valores encolhendo, Bitcoin expandindo, IPCA e Selic na mesma e alta do grama do ouro. No momento, a CPMI do INSS acumula 709 requerimentos pendentes e mira aprofundamento de apurações sobre consignados. Segundo os dados do colegiado, 1.538 documentos já foram oficialmente recebidos, indicando a dimensão e a complexidade das investigações em curso. O deputado federal Rodrigo Hollenberg diz ter as assinaturas necessárias para uma CPI do Banco Master. A possibilidade de formação do colegiado tem movimentado congressistas desde a descoberta do contrato milionário da mulher do satânico psicopata golpista e assassino com o Banco Master. 10 promotores que fazem parte do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do Ministério Público do Maranhão, renunciaram depois que o Ministério Público pediu a soltura de políticos. A decisão dos promotores ocorreu um dia depois de a Procuradoria-Geral de Justiça pedir a soltura do prefeito de Turilândia, Paulo Curió, além dos 11 vereadores do município e outros investigados na Operação Tântalo 2, que apura o suposto desvio de mais de 56 milhões de reais de verbas públicas. De vez em quando eu gosto de trazer até você sugestões de filmes ou livros e hoje eu sugiro que, se você ainda não leu o clássico 1984 de George Orwell, leia quanto antes. Esse livro tem muito a ver com a realidade do totalitarismo em que você vive. E se você já leu, faça com que os seus filhos leiam. Eu recebi um pequeno texto elucidativo sobre esse clássico, 1984, que explica bem essa minha sugestão e que diz o seguinte: George Orwell não escreveu um romance, ele escreveu um manual de reconhecimento de padrões, um detector de mentiras do poder. Um aviso para a gente adulta, não para a plateia infantilizada por slogans. O truque do controle jamais começa com tanques, começa com palavras. Começa quando a linguagem vira espuma e a verdade vira versão. Quando a mentira passa a ser contexto, a censura vira cuidado, a vigilância vira proteção e a coerção vira bem comum. Aí você acorda um dia e percebe que a realidade já não é algo que se descobre, é algo que se recebe pronto, embalado, carimbado e autorizado. Em 1984, o terror não é só a polícia na rua, é a polícia dentro da cabeça, é a autocensura como instinto. Você não fala porque não pode. Você não fala porque dá trabalho explicar, porque você sabe que qualquer frase pode ser editada, cortada, invertida, transformada em prova do crime de pensar. O cidadão vira um funcionário do próprio silenciamento e o sistema agradece. Sem algemas, sem barulho, sem escândalo.
só com o medo bem administrado. A manipulação mais sofisticada não é arrancar confissão, é fabricar consenso. E treinar pessoas para engolirem contradições com orgulho, como se fosse maturidade. Guerra é paz, liberdade é servidão, ignorância é força. Hoje, isso aparece em versões moderninhas, cheias de selo moral e de verniz acadêmico, mas a engrenagem é a mesma. Se você controla o vocabulário, você controla a possibilidade de pensar fora dele. Quando tiram as palavras, tiram as ideias. E quando tiram as ideias, tiram o futuro. E não, isso não é ficção antiga. É retrato do nosso tempo com roupa nova. A vigilância ganhou design, interface e termo de uso. A propaganda ganhou entretenimento. O ódio ganhou trend. A humilhação virou educação pública. E a verdade, coitada, virou um estorvo, uma inconveniência, um problema a ser gerenciado. O ponto não é dizer que estamos vivendo exatamente naquele mundo. O ponto é perceber a direção. Toda vez que alguém pede mais controle em troca de promessa de segurança, a porta abre um pouco. Toda vez que alguém exige silêncio em troca de harmonia, a porta abre mais. Toda vez que alguém redefine palavras para que você não consiga discordar sem parecer um criminoso moral, a porta abre de vez. Por isso, vale assistir, vale lembrar, vale insistir, porque o totalitarismo moderno não quer só obediência, ele quer devoção. Ele não quer que você cale a boca, ele quer que você sorria enquanto cala. E a única coisa que impede esse tipo de inferno não é uma teoria bonita, é a recusa diária em aceitar o absurdo como normal. No fim das contas, George Orwell, autor também de outro clássico intitulado A Revolução dos Bichos, não pede que você vire herói. Ele pede que você não vire cúmplice. E mais uma vez eu peço licença para falar com você sobre a necessidade de ajuda. O constrangimento é enorme, pode ter certeza disso, mas eu só posso fazer assim, pedir diretamente a você que contribua com o que puder, não importa o valor. E eu sugiro que você estabeleça uma rotina informal com uma regularidade que será determinada por você mesmo. Pode ser semanalmente, a cada 10 dias, a cada quinzena. Veja só, o número de netespectadores que me acompanha, que elogia o meu trabalho e que compartilha o que eu faço, é bastante expressivo e continua crescendo sem parar. E eu agradeço a Deus e a cada um por isso. Mas, infelizmente, são poucos os que efetivamente contribuem. E é por isso que eu lhe peço o favor de fazer o esforço de procurar se comprometer a me enviar uma ajudinha de qualquer valor, regularmente, seja semanalmente, a cada 10 dias, a cada 15 dias. O importante aqui não é tanto o valor, é o número de contribuintes e a regularidade, a constância, para que eu tenha um mínimo de previsibilidade e eu possa reconstruir a minha equipe e melhorar a abrangência do meu NetJornal. Eu, mais uma vez, agradeço a sua atenção e peço desculpas por essa chateação de ficar pedindo ajuda, mas o fato é que, sem a sua colaboração essencial, eu não poderei seguir adiante, mesmo porque, quando o CL News foi criado há 5 anos, a pedido do NetEspectador, eu avisei claramente que eu não teria como desempenhar essa tarefa sem a ajuda de todos, sem a ajuda de cada um. O INSS vai fechar as agências por 3 dias para manutenção de sistemas. O atendimento presencial ficará paralisado de 28 a 30 de janeiro. Os serviços digitais estarão indisponíveis entre os dias 27 e 31 deste mês. O prazo final para tirar o título eleitoral, regularizar pendências ou transferir o domicílio eleitoral termina no dia 6 de maio, conforme o calendário da Justiça Eleitoral. No Fazendão, jovens a partir dos 15 anos
já podem solicitar o título, embora o voto só seja permitido a partir dos 16 anos. Nessa faixa etária, assim como para as pessoas com mais de 70 anos e cidadãos não alfabetizados, o voto é facultativo. Em Santa Catarina, o trabalho de presos ajuda a pagar as contas do sistema prisional. O sistema penitenciário do estado arrecadou 32 milhões de reais em 2025 com o trabalho dos detentos. O valor, que vem de uma parte do salário dos presos, é reinvestido na manutenção e em reformas das próprias unidades, visando reduzir custos para o contribuinte e promover a ressocialização. O jornalista Joaquim Ribeiro informa que o atual ocupante do Planalto, quem quer que seja ele, nomeou o petralha baiano Wellington César Lima para síndico do prédio da Justiça, em substituição ao polaco Lewandowski. Esse petralha baiano já foi ministro da terrorista e ladra cínica ensacadora de vento e adoradora da mandioca e estava ocupando o cargo de advogado-geral da Petrobras. Segundo o Joaquim Ribeiro, ele possui apoio dos meliantes togados, que integram o Sindicato do Crime Organizado, que opera lá nas dependências do antigo STF, na Praça dos Três Podres Poderes. Uma nova tecnologia do Google permite a compra de itens diretamente pelo modo inteligência artificial. A novidade conta com o trabalho de agentes de inteligência artificial que buscam as ofertas em sites parceiros e oferecem um sistema de checkout. Cães inteligentes podem aprender palavras apenas ouvindo conversas. Um estudo de pesquisadores de uma universidade da Hungria revela que cachorros superdotados são capazes de expandir o vocabulário ao ouvir diálogos, de uma forma semelhante aos bebês de 18 meses. O Irã convocou embaixadores europeus por causa do apoio aos protestos, segundo a mídia estatal, e afirma que a situação está sob controle após o fim de semana de protestos. A declaração foi dada pelo chanceler do país, Abbas Araghchi, após a repressão aos manifestantes. No entanto, imagens recebidas no fim da tarde de hoje via Starlink mostram que os protestos continuam com força em Urmia, no Irã. O Space Liberdade informa que a ditadura iraniana apreendeu um grande carregamento de dispositivos Starlink que estavam sendo utilizados por manifestantes. A repressão do uso do Starlink aumenta o isolamento no país, segundo os ativistas. As forças de segurança estariam realizando batidas em casas e prendendo pessoas que aparentemente possuem equipamentos de satélite para reforçar o bloqueio à internet. O apagão da internet torna impossível saber a real extensão da repressão no Irã. Entidades que operam fora do país estimam que mais de 500 pessoas teriam sido mortas, mas o número não pode ser confirmado. O Space Liberdade cita a rede de televisão norte-americana CBS News para informar que entre 12 e 20 mil iranianos teriam sido mortos nos ataques em curso contra os manifestantes anti-regime islâmico. O portal Conservatism and Elegance mostra o que está ocorrendo no Irã neste momento e reforça o número de pelo menos 12 mil mortos e repetindo o que a CBS disse, que a cifra poderia chegar até 20 mil em apenas 16 dias de protestos. O portal da Daisy Smith lamenta o massacre e diz que o mundo não faz nada, ninguém está falando nisso. Na Gazeta do Povo, a informação de que os Estados Unidos orientaram os cidadãos norte-americanos a deixarem o Irã imediatamente. A Espanha apreendeu quase 10 toneladas de cocaína em um navio que partiu do Fazendão. A droga estava escondida em uma carga de sal e a apreensão da droga resultou na prisão de 13 tripulantes no Atlântico. Na Gazeta do Povo, a informação de que um tribunal federal de Nova York condenou o narcotraficante Carlos Eduardo Orense Azócar, uma das principais figuras ligadas ao narcotráfico venezuelano e à organização terrorista Cartel de los Soles. Ele foi condenado a mais de 30 anos de prisão.
Orense Azócar é considerado culpado de conspiração para importar centenas de toneladas de cocaína para os Estados Unidos, em associação com militares de alta patente, policiais e funcionários do regime venezuelano. Segundo informações do processo, o criminoso da Venezuela, conhecido também nos negócios ilegais como Tornapool ou El Gordo, liderava uma organização criminosa que coordenava o armazenamento e o envio de grandes carregamentos de drogas para fora do país. Os ministros das Relações Exteriores da Dinamarca e da Groenlândia se reunirão amanhã, 14 de janeiro, com o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio e com o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance. O encontro será realizado na Casa Branca em meio ao aumento da tensão diplomática entre Washington, Copenhague e Nuuk em torno do futuro da ilha ártica. A reunião foi anunciada hoje pelo chanceler dinamarquês Lars Løkke Rasmussen. Segundo ele, o vice-presidente J.D. Vance decidiu participar pessoalmente das conversas e será o anfitrião do encontro. Paralelamente, autoridades da Dinamarca informaram que também se reunirão com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, para tratar da segurança no Ártico. Ontem eu falei a você sobre o desejo do presidente Donald Trump de incorporar a Groenlândia ao território dos Estados Unidos e hoje eu trago a você mais uma análise com alguns detalhes interessantes sobre essa polêmica iniciativa. O texto diz o seguinte: preste atenção, isso não é conversa fiada e não é brincadeira. Enviados da Dinamarca e da Groenlândia não entram na Casa Branca a menos que haja algo muito sério na mesa. Eles, com certeza, não dão sequência a isso, fazendo reuniões com o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, a menos que já exista um objetivo estratégico em andamento pelos canais certos. Isso é Trump clássico. Primeiro, alavancagem silenciosa. Depois, pressão estratégica. E, por último, resolução pública. A Groenlândia não é uma questão simplesmente imobiliária. É sobre domínio do Ártico, segurança energética, defesa antimísseis, rotas marítimas, minerais de terras raras e ação no sentido de cortar as pernas da Rússia e da China antes que elas dominem as rotas do Atlântico Norte e do Ártico. Quem controla a Groenlândia controla o terreno elevado do próximo século. A Rússia sabe disso. A China sabe disso. Por isso, já estão furiosas. Durante décadas, a América falou enquanto os adversários dos Estados Unidos agiam. Donald Trump inverte esse roteiro. Ele age enquanto os outros falam. Depois, ele conta ao mundo exatamente o que está acontecendo. Se esse acordo for fechado, o tabuleiro do xadrez mundial é redesenhado da noite para o dia. A segurança da OTAN fica mais sólida, a expansão chinesa trava, as ambições árticas russas encolhem rápido. América em primeiro lugar significa pensar 20 anos à frente e não reagir com um atraso de 20 anos. Isso é liderança, isso é estratégia, isso é força. Por isso, chegou a hora de adquirir a Groenlândia. Neste dia 13 de janeiro, em 1750, era firmado o Tratado de Madrid, documento que definiu grande parte do território brasileiro. Em 1825, durante a chamada Confederação do Equador, Frei Caneca, um escritor, clérigo católico e político brasileiro, era fuzilado diante dos muros do Forte de São Tiago das Cinco Pontas, no Recife. Em 1888 era fundada em Washington a National Geographic Society. Em 1910 ocorria a primeira transmissão pública de rádio com uma performance ao vivo das óperas Cavalleria Rusticana e Pagliacci, sendo transmitida pela rádio da Metropolitan Opera House em Nova York. Em 1937 era criado o Museu Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro. Em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, ocorria o primeiro uso de um assento ejetor de aeronave
por um piloto de testes alemão em um caça a jato Heinkel HE-280. Em 1972, Henrique Costa Mecking, o Mequinho, se tornava o primeiro brasileiro grande mestre de xadrez. E em 2021, depois de uma vergonhosa fraude eleitoral que colocou Joe Biden na Casa Branca, era aprovado o segundo impeachment do presidente Donald Trump, acusado de incitar uma insurreição depois da invasão do Capitólio, orquestrada pelos adversários democratas. Ao final de mais esta edição, eu aproveito para agradecer a você, lembrando que os números do Pix estão aí, ao meu lado, como sempre, porque a sua ajuda constante e de qualquer valor é fundamental para a continuação desse projeto jornalístico. No canal do YouTube você pode acompanhar o Jornal dos Jornais, que vai ao vivo todas as manhãs, além do CL News e do segmento de orações, publicados no começo da noite. Além do YouTube, você pode fazer o mesmo pelo meu website. Acesse e guarde o link clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador. E aqui vai um forte abraço para o José de Ribamar Tourinho, Sou Feliz com Jesus, Paulo R. Marques Leal, Suzy Lima, lá de Natal, no Rio Grande do Norte, para o meu amigo e colaborador Roberto Vieira Filho, Eleni V. Lins, Anne V. Rocha, Daniel Flores, Bernardo Otto Raiman da Silva, meu amigo Wilson Paralovo da Silva, José Carlos Aranda, lá de Santa Catarina, e para o Túlio Rossi. E mais uma coisinha. Mesmo que nós deixemos a descarada fraude eleitoral totalmente de lado, ainda assim será necessário concordar com a tese do laureado escritor argentino Jorge Luis Borges, pelo menos no fazendão Paulo Freireano dominado pelo QI 83. Certa vez ele disse que a democracia é um erro estatístico, porque na democracia decide a maioria, e a maioria é formada de imbecis. Até a próxima.